Que a gente está com o horário apertadíssimo. Um outro assunto que deu que falar foi a capivara filó. Vocês devem ter escutado. O animal voltou a viver com o influenciador Agenor Tupinambá nesse domingo após a decisão da Justiça Federal do Amazonas. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. O influenciador havia anunciado a entrega do mamífero ao IBAMA na última quinta-feira. Na última semana, um influencer revelou nas redes sociais que foi notificado pelo órgão, já que a espécie é protegida pela lei brasileira. O Instituto pediu que fossem excluídos todos os vídeos em que a capivara aparecia e também multou o jovem em R$17 mil. Na sequência, porém, o animal foi liberado e a guarda provisória foi cedida ao influenciador até a decisão do mérito pela Justiça. Vamos ao debate agora. O IBAMA apenas cumpriu a lei ou exagerou na punição? Vou começar com você, Tardelli, né? Porque a gente quer entender o seu parecer jurídico. Eu não esperava que esse caso da capivara ficasse deste tamanho, né? Ficasse do tamanho de um rinoceronte, mas a gente tem que pensar o seguinte: criar animais silvestres é uma coisa complicada. Nos Estados Unidos, eles vivem um drama na Flórida com a chamada piton birmanesa, que é uma cobra. É uma serpente muito. Eu tenho pavor à cobra. Eu tenho pavor de duas coisas: moto e cobra. Assim, né? E essa serpente é importada pelos americanos, é criada por famílias americanas, só que a cobra que chega pequenininha, ela cresce, vira uma serpente de 6 metros de comprimento, e eles jogaram e dispensaram essas serpentes nos Everglades da Flórida. Acontece que ela se deu muito bem no local, ela é muito grande e está fazendo um desastre ecológico. Ela está comendo o crocodilo da Flórida, ela está comendo os animais que lá vivem. E eles não têm como segurar, porque ela se reproduz, não tem predador. Né? É um animal grande, é um animal também, ele nada, difícil de captura. Nós não podemos brincar com criar animais selvagens, sabe? O animal silvestre é para ele ficar onde está. Esse caso Cut, me lembra a história do tatu. Vocês conhecem a história do tatu? Não. O camarada estava na estrada, certo? Foi pego pela polícia rodoviária com um tatu no porta-mala. Essa história é real ou não? Real. Por favor. Aí ele chegou assim e falou assim: olha, você está com um tatu, isso é proibido. Rapaz, esse tatu é meu, é de infância, eu crio desde pequenininho. Eu vou soltar o tatu, vou chamar o tatu e ele vem. Você quer ver? Não, solta o tatu. Soltou o tatu. Mas chama o tatu agora, que tatu? Que tatu? Cadê o tatu? Eu caí nessa. Você acredita, Tardelli? Eu cantei a bola, com essas piadas de caipira eu conheço, viu? Porque a criação do animal silvestre, por mais que seja assim, simpática, a capivara não é um animal doméstico. Ela é um animal silvestre. Tem que ser levada. Exagerou o IBAMA ao dar o tamanho da situação? Exagerou, claro. Aí tem sempre alguém que vai aplicar um carimbo a mais, alguém que precisa exercer sua autoridade a mais. Mas o que fica pra gente isso aí é que deixa a capivara no lugar da capivara. Cria cachorro, gato, papagaio. Sim. Nem papagaio não pode também, desculpe. Gato, certo? Cria hamster. Tem um monte de bichinho bonitinho pra criar. Você vai criar uma capivara, mano? Eu tenho que falar aqui com o Poit agora, não te cortando, mas já te cortando, mas dizer que me parece o influenciador ele não criava exatamente, né? Ele fazia fotos, vídeos, mas ela estava ali num ambiente livre, não exatamente ela estava em cativeiro. Mas, Poit, vamos lá. Eu vi uma declaração dele, inclusive, Lu, dizendo que, olha, quem estava na casa de quem era ele na casa delas, né? Que não levou elas. Ele vive no meio do mato ali. Agora, gente, eu vou remeter até um post, né, um tweet, que a gente acompanha muito as redes sociais do meu amigo Ricardo Amorim, que eu concordo em gênero, número e grau. A gente viu duas opiniões rodando. Vou dar os dois lados, tá? Uma opinião, como a gente se indignou com a separação da Filó com a Agenor Tupinambá e a multa de 17 mil para a Agenor. Uma outra opinião, também, um pouco do comentário do Tardelli. Olha, a visibilidade alcançada pelo Agenor estimulava outras pessoas a quererem também domesticar animais silvestres em busca, talvez, de uma visibilidade parecida, de ganhar like e de crescer. Então, isso é ruim, estimular. Tem este ponto também.
Apareceram um monte de vídeo na internet de pessoas que pegaram capivara e levaram para casa. Agora, duas coisas, gente. Eu não vi a discussão aflorar tanto. Número 1, vale a pena pegar a capivara da onde ela estava vivendo, no seu habitat natural lá no rio, no meio do mato, enquanto decide se é ou não é manter ela presa dentro de uma jaula, sob as condições que ela estava lá no centro de transição lá do IBAMA, é isso? Naquelas condições precárias, ninguém falou sobre isso muito. Talvez isso começou a se resolver porque soltaram. Pera lá, enquanto a gente está vendo aqui, devolve a capivara para o Agenor. E número 2, gente, os recursos públicos e a prioridade que deram nesse caso, até avião pegaram para transportar a capivara da onde ela estava, lá em Altazes, para Manaus. Gastou dinheiro, recurso, comoção. Quando eu não vejo a mesma prioridade e os mesmos recursos públicos, para a gente, por exemplo, ir para cima do desmatamento ilegal, que em fevereiro deste ano, sobre as críticas que foram feitas ao governo anterior, atingiu o maior desmatamento em 16 anos no fevereiro. Os mesmos desafios também, Tardelli, para as queimadas no Pantanal. As queimadas no Pantanal que matam não é uma capivara, são diversas capivaras, onças e por aí vai. Então, a discussão que tornou a proporção disso e o recurso público gasto sobre isso, ninguém discute. A gente um dia conversa sobre a proibição de um computador a bordo e a capivara transportador do avião, né? Ou seja, essa coisa de segurança é absolutamente um caos, né? Olha, o debate de vocês é daqui a pouco, vou passar para o Clever agora. Clever. Olha, Luciana, eu acho o seguinte, eu vou de encontro ao que o Tardelli falou. Animal silvestre tem que ficar na fauna silvestre, né? A gente não pode trazer um elefante, uma girafa para dentro de casa sob o pretexto de se autopromover com o animal nas redes sociais. Eu acho que cada um no seu quadrado aí, né? Se o animal é silvestre, ele tem que ficar no local adequado e não ser colocado em casa, porque isso pode causar um sofrimento superlativo ao animal que não está acostumado a esse tipo de conduta doméstica. Diferentemente de um gato, de um cachorro, esses animais comuns que nós temos dentro de casa. Isso causa um sofrimento ao próprio animal. E aí a pessoa, nas redes sociais, se promove em virtude desse sofrimento animal. Então, me parece que a responsabilização de maneira adequada, razoável e proporcional, né? Como o Coit falou, tudo de maneira proporcional, é o melhor caminho para se evitar esse desequilíbrio. Porque senão o sujeito vai querer levar um elefante para casa, vai querer levar uma girafa, vai querer levar algum rinoceronte, aí a coisa perde o sentido e a gente acaba trazendo a fauna para dentro de casa. Não é o caso. Acho que a fauna tem que ser deixada no lugar onde é naturalmente dela. Nós, seres humanos, já colocamos muito animais dentro de casa. Bom, eu tenho o meu aqui, meu cachorro, mas, enfim, o local natural do bichinho é na natureza, né? Mas, enfim, a gente acaba se acostumando criando animais domésticos. Mas, enfim, eu acho que faltou esse bom senso do indivíduo aí e não se promover às custas do sofrimento animal, né? Bom senso, boa expressão agora, nesse momento, até porque eu já falei aqui, mas vou falar de novo, o influenciador, ele vivia entre as capivaras e não elas que viviam com ele dentro de casa. Só para a gente fazer esse registro aqui, senão daqui a pouco vai para a rede social e parece que a gente está dando uma desinformação. Ele vivia lá. Alessandro, quero te ouvir também. Bom, acho que concordo praticamente, acho que nós todos aqui concordamos um pouco com essa questão de realmente os bichos têm que ficar, pelo menos os animais silvestres têm que ficar aonde deve ficar, que é na floresta, que é na selva, que é no seu habitat natural. Logicamente, essa situação ela tomou uma dimensão superior em razão, talvez, da emotividade que as pessoas têm com relação aos vídeos das redes sociais, etc. E eu vou confessar até que eu também eu amo animais, eu tenho aqui 2 gatos, né? E eu gostaria, eu sempre brinco, quando eu vejo uma capivara, eu acho ela muito fofinha, muito bonitinha, gostaria de estar mais próximo, de ter uma capivara, mas veja, é um desejo, né, que eu tenho, gosto de bicho, né, onça também, que bicho bonitinho, pegar um filhote para cuidar, claro,
Mas é um animal silvestre, tem regulação, tem legislação, o importante é a população saber disso, porque senão realmente começa essa questão, olha, ver a condição que aquele sujeito tem um animal próximo. Às vezes tem autorização do IBAMA, tem autorização dos órgãos, tá? Tem um cuidado especial, ou seja, não é igual ter um animal de estimação em casa. Então as pessoas têm que saber disso e saber que elas podem ser punidas. Acho que havia aí uma questão de tentar evitar o incentivo, mas olha o que aconteceu. Todo mundo amplificou-se mais o conhecimento de que uma pessoa tinha uma capivara e cuidava. Eu mesmo não conhecia a Filó e agora passei a conhecer. Olha só que interessante, né? Então as pessoas passaram a conhecer a partir do conflito. Talvez se deixasse ela quietinha lá, talvez, né, não tivesse tanta dimensão, mas agora tem uma dimensão maior e é importante educar, é importante ter uma consciência aí com relação às possibilidades, aos danos da natureza e também a questão legal aí que as pessoas podem sofrer caso tenham um animal silvestre em casa com proteção, sem autorização devida.